Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia da gente conhecer o cara que escreveu um livro fantástico de capa preta. Antes da gente começar com esse vídeo incrível, aqui na descrição dele você vai encontrar nossas redes sociais, tanto o Instagram, Facebook, dá uma olhada lá, principalmente o Instagram, que vira e mexe tem conteúdos específicos, exclusivos que não tem aqui no YouTube, fora que projetos, quando a gente lança um projeto novo, é postado lá primeiro, né? Tudo que a gente faz de novidade vai para lá, tem o Oráculo da Humanidade, que também é postado lá toda semana, e além disso, ainda na descrição do vídeo tem algumas indicações de livros relacionados a São Cipriano e tudo que a gente vai falar aqui. Clica lá, que além disso, além de ter informação, além de ter o livro e a indicação, você pode ainda ajudar o canal comprando pelo link que a gente colocar, beleza? Bora pro vídeo. Vamos falar então dele, o São Cipriano, certo, Bruno? Para falar desse famoso e polêmico personagem histórico, a gente vai precisar começar te contando que, em vez de um, a gente tem que falar de dois São Ciprianos. O primeiro deles, o Santo Cipriano, ou São Cipriano, se tratava de um cara que se chamava Tácio Cecílio Ciprianus. Ele era de Cartago, que era uma cidade que ficava ali no norte da África, e ele foi um bispo católico dos anos 249 até os anos 258. Ele nasceu em uma família pagã cartaginesa e ele se tornou advogado e mestre de oratória. Aos 35 anos ele acabou se convertendo ao cristianismo e por ter sido um mártir, ele acabou se tornando muito famoso e querido entre os cristãos. Ele deixou inúmeros escritos teológicos onde ele defendia assim veementemente a obediência e um comportamento dos fiéis com relação a essa obediência, né? Os fiéis tinham que ser realmente ali devotos da Igreja Católica. Ele também defendia uma ideia de que existia uma igreja terrena, que era visível, e uma igreja mística, invisível, e que essa igreja terrena tinha uma hierarquia, mas a mística não, era ali só Deus. Ele também defendia que só existe uma igreja, a que foi fundada por Pedro, e que todas as outras eram ilusões. Ele escreveu muitos textos sobre sua teologia, muitos traduzidos e editados nos dias de hoje, mas nenhum deles tem a ver com magia, bruxaria ou ocultismo. Mas o que nos interessa nesse momento é um outro Cipriano, também chamado de santo, mas que não era bem santo, e que tinha uma história um pouco diferente, mas com alguns pontos em comum. O Cipriano, conhecido como feiticeiro, era chamado Tácius Caelius Ciprianus e provavelmente nasceu no ano de 250 d.C. em Chipre. Ele viveu a maior parte da vida dele na Antioquia, que hoje é uma região que fica ali na atual Turquia, na Turquia moderna. Dito que ele também nasceu de uma família rica, ele também era pagão e que ele conhecia especificamente assuntos como a alquimia, a astrologia, as artes divinatórias e a magia. Ele teria tido acesso a escolas iniciáticas da antiguidade, como a egípcia e a grega, mas também a escola de magia e astrologia caldeia. E aí são atribuídos a ele grandes feitiços como tempestades, vendavais e raios. Mas a história dele é muito mais uma história de conversão ao cristianismo do que de feitiçaria. Pois em um belo dia, na cidade de Antioquia, ele viria a conhecer a bela e virginal Justina. Essa jovem de origem pagã e já convertida ao cristianismo havia convertido seus pais e era considerada um exemplo de devoção. Ela havia sido prometida a um jovem, mas acabou decidindo não se casar com ele e manter-se virgem. E esse jovem ele não aceitou muito bem a decisão da Justina. Ele decidiu que iria contratar um feiticeiro para fazer uma das primeiras amarrações documentadas da história. Ele viria a contratar o jovem feiticeiro Cipriano. Cipriano resolveu fazer o feitiço, mas ele não funcionou. A ideia era que ela era muito devota e orava o dia inteiro. E aí nosso jovem feiticeiro resolveu apelar. Olha só, ele evocou um demônio e o usou para provocar tentações no corpo da jovem. Ele fez sacrifícios, usou dos mais avançados conhecimentos mágicos, mas nada foi capaz de fazer a moça sucumbir. Quando tudo falhou, Cipriano culpou o demônio pela falha. Ele ficou tão tiririca da vida que queimou todos os seus livros, manuscritos e diários. Mas ele foi além. Atormentado pela sua falha ou pela falha do demônio, desabafou com seu amigo Eusébio, que era cristão, e o amigo começou um processo de conversão.
E aí, já pensando em se converter, ele resolveu vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Feito isso, ele acabou se aproximando da Justina e ambos começaram um trabalho de pregação. Ao saber disso, o imperador romano Diocleciano mandou que eles fossem mortos, mandou matar os dois, já que era proibida a prática do catolicismo lá na Nicomédia. Assim, Justina e Cipriano foram perseguidos e torturados até que negassem a sua fé. Como isso não aconteceu, sob nenhuma hipótese, foram mortos, decapitados à margem do rio Galo na Nicomédia. Existe uma outra versão que diz que Cipriano foi tornado bispo depois de 16 anos de conversão. Ele foi ali galgando degraus dentro da hierarquia eclesiástica e ele acabou, quando se tornou bispo, fazendo da Justina uma diaconisa. Nessa versão, alguns pontos são comuns, mas outros são diferentes sobre a parte do martírio. Olha só. Cipriano e Justina foram presos por ordem do conde Eutômio e levados para Damasco. Após o interrogatório, Cipriano foi dilacerado por unhas do ferro, enquanto Justina era chicoteada ferozmente. Contudo, permaneceram insensíveis. Levados de novo ao tribunal, foram condenados a morrer numa caldeira de óleo fervente. Esse, porém, se tornou para eles ocasião de um banho reconfortador. Ao verificá-lo, um sacerdote pagão acusou-os de magia e aproximou-se do fogo da caldeira, que imediatamente o devorou. Finalmente, o juiz teria enviado os dois mártires para Nicomédia, onde residia o imperador Diocleciano. Este mandou que fossem decapitados. O carrasco executou a sentença, juntando Cipriano e Justina um certo Teoctisto, que passava por perto. Os seus cadáveres foram expostos às feras, que os deixaram intactos. 6 dias depois, marinheiros cristãos levaram os corpos para Roma, onde uma certa Rufina lhes deu honrosa sepultura. Cara, você já imaginou você ser esse Teoctisto? Você tava ali passando e viu um casal sendo decapitado, o cara olhou e falou: vem cá você para ser decapitado também. Bom, o martírio teria acontecido no dia 26 de setembro de 304 d.C., mas o culto aos mártires sempre esteve ligado aos túmulos respectivos e não se conhece na antiguidade ou na arqueologia o sepulcro de Cipriano, assim como também da Virgem Justina. E é fato que existe muita mistura sobre a vida dos dois Ciprianos, o de Cartago e o de Antioquia, e uma tentativa de engrandecer a história de ambos, como se juntando os dois, fazendo uma fusão dos dois, virasse um super personagem com uma super história. E por causa disso, e da fama que Cipriano tinha, muitos textos e grimórios foram atribuídos a ele, principalmente séculos depois da sua morte. E por causa disso, muitos acreditam que ele é o autor do livro de capa preta, essa obra que contém pensamentos obtidos por centenas de viagens feitas por todo mundo e relatos rituais do mago. Nele estão diversos feitiços, exorcismos, magias e simpatias com múltiplas finalidades, inclusive para o cotidiano. É um livro dividido em 10 partes. Embora o livro se coloque como escrito por São Cipriano, o livro real apareceu séculos após a sua morte e não poderia ter sido escrito por ele. Na verdade, a primeira edição conhecida é do século XVIII, talvez a gente já tenha alguns manuscritos até no século XVII. Então, atribuir o nome dele ao livro era uma forma de dar credibilidade àquele conteúdo. Bom, provavelmente essa é só mais uma versão impressa de manuscritos e de histórias da tradição oral que foram registradas aos poucos, seguindo a tradição europeia dos grimônios, que são livros de magia que começaram a aparecer lá no século XII e que seguem sendo propagados por manuscritos ainda até o século XVII. Mesmo depois da invenção da prensa pelo Gutenberg. Falando especificamente do livro, ele é um compilado de magias para tudo o que preocupava a mente dos homens que viveram na mudança do feudalismo para ali o mercantilismo. Então, o livro trata de feitiços, de questões como ficar rico encontrando tesouros, como fazer qualquer mulher se apaixonar, como se curar de algumas doenças. Esse compilado, pelo estilo, deve ter se originado no norte de Portugal e até na Espanha, principalmente pela ideia das buscas pelos tesouros dos mouros que dominaram a península por muitos séculos. E a gente chega ao fim aqui do nosso vídeo e eu quero fazer um desafio, Bruno Lanaro, aos nossos telespectadores. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam bem legal a história do São Cipriano, a gente falou do livro aí um pouco por cima, que ele é um conjunto de grimórios, manuscritos mágicos da Idade Média. Mas se você gostou disso e esse vídeo chegar a 10 mil likes, a gente vai gravar um vídeo
só falando dos feitiços do livro, e eu vou contar minha experiência com ele quando eu tinha 26 anos de idade, que eu tentei fazer todos os feitiços do livro. Caramba, a gente vai colocar um prazo para isso, ou se daqui a 10 anos atingir 10 mil likes, tá valendo? Se daqui a 10 mil anos atingir 10 mil likes, tá valendo. Ok, então deixa aqui seus comentários, o que você achou dessa experiência super interessante, esse compilado de 2 ciprianos, esse feiticeiro que virou cristão. Deixa aqui embaixo, um beijo no seu coração e até a próxima.